Boa noite, Andressa, boa noite você que está aí de casa assistindo a gente aqui no palco New Horizons Campus Party Digital Edition. Obrigada a você que continua até essa hora aqui com a gente, 23h06 nesse momento. Obrigada, Andressa. Andressa hoje vai falar com a gente sobre as redes sociais no processo educativo. Obrigada, Andressa. Andressa? Será que a Andressa caiu? Andressa, está escutando a gente? Andressa, não me deixa. Andressa. A minha conexão travou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas só que a minha imagem tá congelada aqui. Eu não tô conseguindo transmitir. Vamos fazer o seguinte. Você fechou a câmera, certo? Fechei. Fechou. Se você quiser, você pode seguir com a câmera. Você pode tentar fazer com a câmera aberta. Se por um acaso dar uma travadinha, a gente te avisa e aí você fecha a câmera e pelo menos segue com ela fechada, que acho que dá para o pessoal te ouvir bem de casa. Pode ser? Pode sim. Eu vou só reiniciar aqui para ver se volta. Sem problemas. Estou aqui te aguardando. Tá bom. Pedi. Bom, gente, aproveitando aqui que a Andressa vai sair e vai voltar, eu verifiquei aqui que a Paula Santos pediu para repetir os nomes das ferramentas, né, que a Lauriane citou aqui para a gente. Obrigada, meu amigo Marco, que está fazendo a mediação aqui para a gente. Valeu! A Lauriane falou sobre o Canva, o InShot e o Google e o Go Conquer. Eu não sei se eu tô falando da maneira correta, tá? Mas se vocês já têm os nomezinhos aqui, acho que dando um Google a gente já consegue pesquisar a ferramenta e tem algumas delas que acho que é possível utilizar tanto pelo navegador como baixando o aplicativo. Aí, dando um Googlezinho assim, a gente já consegue identificar. Novamente, boa noite, Andressa. Boa noite. Se agora vai? Acho que agora tá travando ainda, mas acho que vai. Mas eu tô te ouvindo bem, então não tem problema. Se por um acaso der uma trepidadinha assim no seu áudio, eu te aviso e aí a gente desliga a câmera e você segue com o áudio mesmo. Pode ser? Pode ser. Beleza, vou passar a bola para você agora e vou voltar aqui para os bastidores. É com você. Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou a Andressa, como a Isabela falou, né? Eu sou do curso de licenciatura em computação no Instituto Federal de Brasília, o IFB, e também faço parte do projeto LabKids também lá. E hoje eu vou falar um pouco sobre as redes sociais na educação. Então, vamos lá, né? Atualmente, hoje em dia, a gente utiliza muitos recursos tecnológicos. Hoje em dia, a gente tem tem tanto acesso tecnológico. Acho que a minha câmera tá ruim de novo. Não tem problema não, Andressa. Pode seguir sem a câmera, mesmo que a gente está conseguindo te ouvir bem, tá? Uhum. Então tá, vai ser sem câmera mesmo. Bom, como eu ia dizendo, hoje em dia a gente utiliza muito os recursos tecnológicos e com isso a nossa comunicação ficou mais rápida e também o nosso conhecimento ficou mais acessível. Com isso, os professores têm que aprender a lidar com essas novidades, com essas mudanças, porque hoje em dia está sendo muito necessário esses recursos tecnológicos. E um desses recursos tecnológicos são as redes sociais. Então, os professores têm que aprender a lidar com esses recursos
e na elaboração de atividades. É isso. Então, desse recurso das redes sociais, como eu disse, quando pensamos em redes sociais, já vem em mente o WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, que são plataformas onde a gente coloca os nossos dados pessoais, posta fotos, vídeos, tem interação com nossos colegas, nossos amigos, e também fazemos posts. Então, esse conceito é um pouco essa concepção é um pouco meio que restrita para redes sociais, é onde que a gente pensa mais só pela comunicação e interação com as outras pessoas. Dá para a gente utilizar esses recursos tecnológicos também esses recursos tecnológicos não, essas redes sociais também na aprendizagem. Como seria? Incorporar as redes sociais nas práticas educativas é uma maneira de motivar os estudantes e deixar a aula mais dinâmica. Então, acho que trazeria um ar mais dinâmico para a sala de aula, então os alunos estariam mais motivados com a utilização de uma rede social dentro da sala. Então, acho que isso é interessante. Então, além disso, utilizar as redes sociais na educação poderia auxiliar no desenvolvimento das habilidades de trabalho em equipe, na aprendizagem colaborativa e na interação entre os estudantes. Para que seja possível incluir essas redes sociais na educação, o educador precisa ter um planejamento consistente, pensando em como essas novas tecnologias poderiam servir de apoio em sala de aula. Então, ele teria que repensar como ele conseguiria trabalhar com tal rede social dentro de sala de aula. Acho que essa rede social aqui se daria bem com tal conteúdo, então seria interessante trazer essa rede social aqui em tal explicação, etc. Uma das formas de incluir as redes sociais na educação é por meio de blogs. Os blogs são uma plataforma onde as pessoas escrevem, aí as outras pessoas podem acompanhar e comentar e manter aquela interação. Dentro de sala de aula, o professor pode trabalhar também com os blogs, onde ele entraria como mediador, acompanhando e comentando essas postagens que seriam feitas pelos próprios alunos. Então, teria um blog coletivo da turma, onde os alunos fariam as postagens e o professor poderia acompanhar, sendo mediador, acompanhando essas postagens, fazendo comentários produtivos. Por exemplo, o aluno comenta lá sobre um determinado assunto, aí o professor pode estar comentando, falando, acho que esse assunto não está tão certo, esse aqui já se aplica bem, então já teria aquela interação com os alunos. Outra plataforma interessante seria o YouTube. Eu acho que o YouTube hoje é uma das plataformas mais abrangentes. A própria plataforma do YouTube já oferece cursos. Tem vezes que a gente está vendo um anúncio ou quando a gente está vendo um vídeo, já sugere um anúncio onde que mostra que ele oferece cursos, um curso de inglês, um curso de espanhol. Então, a própria plataforma do YouTube já oferece essas oportunidades de curso. E outra abordagem interessante seria na criação de playlist, onde o professor poderia criar uma playlist por exemplo, com uma resolução de exercícios. Por exemplo, vou fazer essa playlist com exercícios que seriam para alguma prova. Então, teria aquela playlist só para resolução de exercícios, onde seriam para alguma prova, ou até uma playlist para correção de conteúdos. Por exemplo, ele começou um conteúdo novo em sala de aula e ele sentiu que não transmitiu aquele conteúdo tão bem, ele pode chegar em casa, fazer um vídeo de uma forma descontraída, porque dentro da sala de aula é um ambiente mais formal. E em casa ele poderia fazer de uma forma descontraída, fazendo resumo, trazendo uma abordagem diferente para introduzir aquele assunto para o aluno, para transmitir aquilo. Além de ser uma forma mais, como dizemos, acessível para o aluno, né? Que ele poderia acompanhar aquele conteúdo dentro do ônibus, ou até mesmo quando ele estivesse fazendo um exercício, e ele poderia
Se ele tivesse alguma dúvida, ele poderia estar acessando o vídeo que o professor enviou e estar conseguindo resolver esse exercício. E é interessante que o YouTube também, ele tem uma própria interação com a pessoa. Tipo, por exemplo, você pesquisa um determinado assunto, então você consegue... quando você pesquisa um determinado assunto, o próprio YouTube já te sugere vídeos semelhantes com o que você estava pesquisando, que você estava assistindo. Então, o YouTube já tem essa comunicação com você. E também é interessante, tipo, se o professor não quiser gravar vídeos, ou também ele pode estar sugerindo, porque no YouTube uma das coisas que mais tem é vídeo de videoaula, onde que outras pessoas gravam e colocam ali nessa plataforma. Então, é interessante. Também, é uma forma interessante. Acho que outra plataforma interessante seria o Instagram. O Instagram, hoje em dia, o que mais tem é live. Por que não fazer uma live voltada para a educação? Onde o professor conseguiria ter em tempo real uma comunicação com os alunos, onde eles estariam enviando perguntas. É que nem essa plataforma aqui, onde vocês podem enviar perguntas e eu estar respondendo, seria dessa mesma forma com o professor. Então, ele conseguiria estar ali ao vivo com os alunos e os alunos poderiam estar tendo essa comunicação. Então, seria bem interessante. E também uma coisa interessante que o Instagram oferece é aquelas caixinhas de pergunta. Então, o professor pode elaborar uma pergunta, colocar lá, tem até a opção de você colocar várias alternativas e acerta e posta. Aí os alunos, tipo, a gente está lá no nosso feed, aí de repente aparece um stories do professor, onde que ele faz por exemplo, um quiz. É interessante que o aluno, ele está ali, tipo, ele não tem interesse nenhum de aprendizagem. Acaba que, com isso, ele vai adquirir alguma aprendizagem. É que nem acontece muitas das vezes, a gente está vendo um vídeo, e aquele vídeo te chama a atenção, e você acaba adquirindo algum conhecimento com aquele vídeo. Então, seria dessa mesma forma. O aluno está lá, interagindo na sua rede social, e aparece esses stories do professor, onde que ele aborda um determinado assunto, uma pergunta, um quiz, né, como eu falei, que o aluno vai responder, então ele vai conseguir adquirir, então ele respondeu lá, ele pode até chutar, então ele já saberia qual era a resposta certa para aquilo, então ele, de qualquer maneira, ele ia conseguir adquirir esse conhecimento. Outra rede social, é interessante nessas redes sociais que cada uma tem uma metodologia diferente. O Instagram pode ser uma forma mais dinâmica. O YouTube também, com vídeos. Já o blog trabalharia a escrita. E o WhatsApp, interessante que o WhatsApp, ele ajuda na comunicação. Como eu disse no início, que os recursos tecnológicos estão ajudando na nossa comunicação, deixando ela mais rápida, o WhatsApp proporciona isso, ele deixa a comunicação do professor mais rápida com o aluno. Então, ele poderia enviar um aviso, uma lista de exercício, por exemplo, lista de exercício, um aviso. Então, o WhatsApp ajudaria na comunicação. Então, é bem interessante essas redes sociais. Cada uma tem uma metodologia diferente, cada uma aborda um assunto, então tem inúmeras possibilidades do professor trabalhar com essas redes sociais, com essas plataformas dentro de sala de aula, abordando diferentes metodologias, conceitos, porque essas redes sociais, esses recursos tecnológicos, a princípio, não foram criados para ser utilizados na aprendizagem. Então, com o tempo, eles foram se incluindo, quando a gente menos esperava, já estava lá na educação. Por exemplo, a gente está, hoje em dia, acho que todo mundo tem um grupo no WhatsApp da faculdade ou da escola. Então, meio que acabou se incluindo de uma forma que a gente nem percebe até, né? Então, eu sei que vai ter inúmeros desafios que o professor pode enfrentar, porque tem muitos professores que preferem até não utilizar muito
essas coisas porque tem dificuldade, né? Essas tecnologias porque tem dificuldade. Então, já pelo fato de o professor ter um grupo no WhatsApp, então ele já está se incluindo. Então, ele já pode ter essa interação. Então, é muito interessante. Uma coisa que eu esqueci de falar na parte dos blogs, que eu acho interessante também, é que o professor consegue avaliar até o aluno, dependendo do professor, pela escrita do aluno quando ele está escrevendo no blog. Então, quando desculpa, quando o aluno, certo aluno lá está escrevendo, porque ali ele vai utilizar muito da escrita, então o aluno ele vai perceber, nossa, esse aluno tem uma certa habilidade para escrever, ele tem como se diz, a palavra fugiu agora, uma certa, ai, não lembrei agora. Ele tem aquele desenvolvimento melhor para escrever. Então ele percebe, nossa, isso aqui já eles têm um desenvolvimento para escrever. Aí já outro não consegue se expressar tão bem com as palavras. Então ele pode utilizar, ele pode usar o aluno que sabe escrever melhor com o aluno que não sabe, não consegue escrever tão bem para fazer uma interação entre eles, fazer com que um ajude o outro. Então é bem interessante isso. Os professores, como eu disse no início, basta o professor fazer um bom planejamento, ele vai ter inúmeras ferramentas para utilizar essas plataformas, então basta ter um planejamento legal e vai dar tudo certo. Agora, eu queria deixar para me responder algumas perguntas, se vocês quiserem que eu possa estar respondendo. Vamos lá. Vamos lá, Andressa. Em que ponto você acha que as redes sociais elas deixam de ser benéficas e podem acabar sendo, de alguma forma, assim, prejudiciais no processo educativo? Bom, eu acho que tem que ter todo um acompanhamento. Se o professor busca utilizar essa rede social, então ele com certeza ele vai ter um acompanhamento com o aluno. A partir ou então em casa mesmo, se o pai pode, dependendo do aluno, que a gente não sabe bem qual é a idade, a faixa etária, então vai depender muito do acompanhamento, porque às vezes eu sei muito bem que às vezes a gente tem uma coisa boa e que a gente pode transformar essa coisa boa em ruim. Então, eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que depende muito do acompanhamento. Que essa pergunta, eu não tenho tanta especialidade no assunto, então... Você acha que tem ferramentas que podem ser mais benéficas dependendo da faixa etária do aluno? Às vezes, para uma faixa etária, ela pode ser mais direcionada, pode facilitar de alguma maneira no aprendizado? Com certeza. Por exemplo, o Facebook. Ele tem uma certa idade para utilizar o Facebook. Se o professor Exato. quiser utilizar essa plataforma, então ele vai ter que respeitar esse limite de idade, porque até mesmo quando muitas das vezes tem jovem que mesmo não tendo a idade, ele utiliza. Então tem professor que sabe, mas vai do professor, ele tem que respeitar isso e tratar, deixa eu ver, então ele vai ter que utilizar conforme a idade do aluno. Então, por exemplo, o WhatsApp. É claro que se for um aluno do fundamental, o pai não vai deixar o aluno simplesmente ficar no WhatsApp conversando com qualquer pessoa. Vai ter aquela questão do monitoramento. Então, o professor pode ter aquele acompanhamento, vai poder como é que diz? Eu não lembro a palavra agora. Então, o professor tem que repensar, porque vai muito do planejamento. Ele vai ter que repensar qual rede social que se adequaria com o que ele quer passar para o aluno, o que ele quer transmitir, qual a dinâmica que ele quer passar para a turma. Então, tem que ter um bom planejamento. Sim. E em caso de redes sociais, assim, que voltado para YouTube, por exemplo, acho que talvez seja uma das plataformas que sejam de alguma maneira mais acessíveis, né? Porque hoje em dia
a criança não tem nenhum ano e já está lá no YouTube, ela já consegue acompanhar N coisas, vídeos que ela acha interessante, coisas engraçadas, e os pais acabam muitas vezes utilizando o próprio YouTube como recurso para, tá bom, vai, para, quero que essa criança fique quieta por um momento, né? E aí dá um celular na mão, dá um tablet e bota ela para assistir um YouTube. De que maneira você acredita que, por exemplo, um YouTube, apesar de ele ser mais acessível, ele também, de alguma maneira, pode vir a prejudicar, assim, nesse aprendizado, uma vez que o YouTube acaba sendo já um recurso para deixar a criança quieta, para deixar a criança, para ela parar de fazer bagunça, para parar de perguntar. Tá, então, retomando a pergunta que você fez, então, você perguntou até que ponto o YouTube pode ser prejudicial para a criança, resumindo, no caso. Bom, essa pergunta, deixa eu pensar bem como responder. Bom, acho que, deixa eu, pera, eu vou pensar. Não tem problema. Eu acredito que hoje em dia, quanto mais a gente deixar o YouTube como um recurso para fazer com que as crianças parem de fazer alguma coisa que os pais não querem, só para usar esse recurso mesmo na educação, na verdade, não é o pai que está educando, ele está empurrando alguma coisa para frente, né? E aí a criança ela acaba ficando condicionada a aquela moeda de troca, né? Então eu vou ficar fazendo bagunça aqui. Aí eu vou ganhar o acesso. Bagunça, eu vou ganhar o meu vídeo do YouTube, eu vou poder assistir e aí eu vou ficar quietinho. Acho que de alguma forma pode acabar prejudicando, né? Apesar de ter a acessibilidade, né? De ser uma ferramenta mais ágil, mais próxima. Eu lembro que só um comentário, uma vez o primo de um primo meu, quase meu primo, ele tinha, sei lá, 4 anos de idade, não sabia nem escrever, mas o que ele fazia? Ele queria ver um vídeo no YouTube, e aí ele entrava no YouTube, apertava o botãozinho lá, e ele falava o que ele queria, e ele encontrava o vídeo. Gente, eu não sabia desse recurso quando eu vi ele utilizando essa ferramenta. Acho que por um lado pode ser positivo, né? Mas também tem o seu lado negativo. Você tem alguma coisa a complementar a respeito disso? Interessante, uma coisa que eu posso ressaltar é porque agora tem uma outra plataforma no YouTube que ele oferece já voltado para criança mesmo. Se você pesquisar, você consegue ter que já é próprio para criança, porque acho que até o YouTube já tem essa noção que a criança hoje tem até mais acesso do que qualquer um adulto, por exemplo. Ele consegue mexer melhor do que um adulto. Eu acho que eu tenho uma amiga, vou contar uma história minha, que ela usa muito o filho dela para acalmar botando galinha pintadinha, por exemplo. Então. A grande maioria da criançada hoje bota galinha pintadinha. Pois é, que tipo, a criança é como se fosse uma coisa que hipnotiza, mas hoje em dia o YouTube já tem essa plataforma que é mais voltada para criança, onde que ela consegue ter, os pais, na verdade, conseguem ter maior controle, porque muitas das vezes a gente deixa livre um vídeo, como eu disse, o YouTube pode até sugerir o vídeo. A criança pode clicar em um vídeo que não tem nada a ver com o que ela está vendo e vai sugerir naquelas coisas, e quando vai ver, ela já está vendo uma coisa que não tem nada a ver. Então, o algoritmo, né? Que é uma das últimas palestras que a gente teve aqui, algoritmo. E aí vai começar a indicar exatamente aquilo que ela já assistiu previamente. Pois é, então é interessante que o pai que também tem aquele bloqueio de faixa etária também. Tipo, se o pai pode até criar uma plataforma mesmo só para criança, então que acho que dá para controlar a idade, onde que vai sugerir vídeos voltados para a idade dele, bloquear aqueles sites também que não tem nada a ver, que não são adequados para essa. Então, acho que hoje minhas respostas estão mais para o controle. Então, quanto maior controle, acho que você consegue ter. Acho que muitas das vezes isso passa despercebido por alguns pais, que a gente, às vezes, só quer ter o sossego e acaba deixando.
Então, é bom ter um certo controle disso, porque uma coisa leva a outra. Então, às vezes, pode parecer bobo, que pode causar uma maior confusão. Pois é. Bom, Andressa, obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Acredito que foi bem legal trazer esse outro âmbito, né, a respeito de redes sociais no processo educativo. Você queria deixar suas considerações finais? Bom, eu só queria agradecer pela oportunidade, também pedir desculpa por alguns momentos, né? E também, imagina, se eu deixei algum momento falho, se eu deixei algum assunto em ar, eu só queria dizer que eu estou aprendendo a lidar. Essa é a minha primeira palestra, fica tranquila, faz parte. Eu aqui já falei várias vezes que eu falei, meu Deus, por que eu falei isso? Ó, tá tudo certo, tá tudo bem, fica tranquila, tamo junto. Pois é, então é isso, muito obrigada e que todos ficam bem e que utilize as redes sociais da melhor forma possível, principalmente agora, para que você consiga adquirir qualquer conhecimento. Hoje a gente tem muita facilidade em adquirir conhecimento, então utilize as redes sociais, utilize o YouTube de forma consciente e fique em casa também, como a Laura disse. Exato. Obrigada, viu, Andressa? Obrigada. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua participação. E você que está aí de casa, não sai daqui não, que a gente ainda tem mais conteúdo. A gente já volta. Tchau.